Paz e graça, irmãos. Tudo bem com vocês? A intenção de estar aqui é refletirmos sobre uma palavra bíblica a respeito da graça, uma graça que converte as pessoas, uma graça que orienta, uma graça que ajuda em todos os aspectos. Então é graça e as suas vertentes. Eu fico pensando na ideia de Deus planejar e executar o seu plano, a sua condição, a sua potencialidade em fazer isso. A gente sabe pela Bíblia que Deus é aquele que interfere na terra, modificando histórias das pessoas, conjunturas sociais, modificando meios econômicos. E a gente vem acompanhando isso, historicamente falando, biblicamente falando. A Bíblia, ela apresenta várias formas, vários aspectos em que a graça, ela entra e no entrar, ela faz essa transformação. Então, o meu convite é para que a gente pense no plano que Deus tem, em meio à pandemia, em meio à crise, em meio a qualquer tipo de dificuldade. Eu penso que quando meditamos em relação a esse exercício da manifestação de Deus no nosso meio, no meio social, a gente precisa, como igreja, descobrir que tipo de plano Deus tem para nós, de forma coletiva e de forma individual. E nesse descobrimento, nessa intenção de descobrir, uma das principais características é a que está escrita lá em Jó, capítulo 42, versículo 2. Lá tem a descrição dizendo que Deus pode tudo e acrescenta, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Se baseia aí nessa informação, pega essa informação e faça uma construção de um pensamento que vai te ajudar muito. Então eu te convido hoje, junto comigo, a abrir o livro de Neemias, capítulo 2, versículo 20, e a gente fazer uma reflexão em relação à graça que ajuda as pessoas, a graça que rompe as barreiras, que abre as portas, que ensina, que recupera, que diz o que fazer. Então eu te convido aí, dá uma paradinha aí, reflete comigo e vamos orar e falar com Deus. Deus, nós precisamos que o Senhor nos ajude a ver coisas que nós não conseguimos ver dentro de uma condição natural. Nós precisamos que o Senhor tenha compaixão de nós. E nesse tipo, ó Deus, de oração feita em nome de Jesus, sabemos que o Senhor nos ouve, porque oramos em nome de Cristo, para que sejamos atendidos e para que não sejamos presos, para que não sejamos cegos nem mortos. Pelo contrário, que a nossa visão seja alargada, que a nossa condição de liberdade seja expandida e que, ó Pai, sejamos vivos no movimento, na percepção, na condição, ó Deus, de realmente notar as coisas e nesse notar, realmente, Deus, fazer aquilo que é certo, aquilo que convém. Fala conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Então, o meu convite para você que está me ouvindo é procurar através da oração, através de um pedido em nome de Jesus, descobrir o tipo de plano, tipo de ação, tipo de instrução que Deus tem para você. Quando a gente vai pensando nisso, em relação à instrução, a Bíblia ela faz apontamentos das intenções de Deus em dar instruções às pessoas. Em Salmos, capítulo 32, versículo 8, a Bíblia ela tem uma declaração dizendo: eu vou te instruir, eu vou te dar orientações, instruir-te-ei, te ensinarei, e sob ou debaixo das minhas vistas eu vou te dar conselhos.
A gente precisa apanhar esse tipo de informação. Hoje a gente tem tanta informação. A gente precisa de outras informações, mas a gente precisa ter um contraponto, um segmento que nos faça refletir de uma forma, de uma maneira diferente. E é justamente nessa lacuna, nessa brecha, que as informações bíblicas elas são úteis. Então eu quero que você reflita comigo sobre a ideia do plano inusitado de Deus. Eu quero que você reflita comigo sobre a condição de Deus criar coisas fora da curva, fora das possibilidades, fora da lógica. Eu sei, 2 mais 2 são 4. Mas eu quero te convidar a acreditar, isso pela fé, que 2 mais 2 pode se tornar 10, 5 mais 2 pode se tornar 1000, baseado numa condição de manifestação divina. Então é um convite que eu te faço, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a graça, e a gente entende que Deus, no livro de Neemias, e eu vou ler o texto, e o texto diz o seguinte, Neemias capítulo 2, versículo 20, diz assim: então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Essa foi uma resposta de Neemias a algumas pessoas, a um grupo, a uma situação ou a uma parte da sociedade que não entendia ou não entendendo as movimentações divinas, o propósito do plano divino, ia contra. Dizia que não. Então a gente começa a pensar nisso. O plano de Deus sendo ele inusitado, e nesse plano, Deus não abrindo mão, impera a sua graça e as suas vertentes. As faces diferentes da ajuda de Deus em aspectos variados, elas são sensacionais para serem observadas. Vale a pena. Preste atenção no que a gente pode extrair da Bíblia, Neemias, no livro. A gente começa a entender que a graça, ela recupera as pessoas. E quando Deus, lá em Suzã, Fortaleza de Suzã, no território onde Neemias estava, sendo ele copeiro do rei, quando Deus começa a o preocupar, ou fazê-lo ter uma preocupação, e ele, tendo uma postura, ele começa a ser recuperado para recuperar, porque a graça de Deus, a ajuda de Deus, ela recupera as pessoas, e a gente tem que entender isso. E lá mesmo em Suzã, na Fortaleza, a orientação ela começou a surgir, porque outra finalidade da graça de Deus é dar orientação em tempo de caos, de vergonha, de uma situação escassa, de pequenez. Então a gente precisa se apoiar nesse tipo de informação bíblica para que realmente a gente consiga entender e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade que Deus tem em relação às nossas vidas. Outra vertente importante que você observa no livro de Neemias é que a graça ela impulsiona as pessoas. A graça ela impulsionou Neemias a sair do seu conforto, da sua comodidade e ir lá para Jerusalém, se deparar com muros destruídos, com portas queimadas, com uma dignidade baixa do povo, e tudo isso dentro de uma condição de recuperação. Outra coisa que você entende, extraindo sobre o tipo de ajuda que Deus dá, o tipo de benefício que Deus fornece, é a condição de ensinar. É necessário aprender. Independentemente da idade, a gente precisa aprender para, nessa condição de aprendiz, apreender, guardar. E nesse guardar, exercitar. E dentro desse exercício, usufruir dos benefícios dessa aprendizagem. A gente precisa. E Deus é mestre.
é instrutor, é o melhor pedagogo que existe na face da terra. Então a graça nessas vertentes, a gente vê também que ela, como ponto culminante, é um dos pontos principais, ela convence o que você sabe que você não tem condição de convencer, ou converter, ou mudar, ou transformar. É por isso que a gente precisa do favor de Deus. É por isso que você precisa do favor de Deus. Sem o favor de Deus, a vida fica com uma carga difícil, com um horizonte bem curto. A gente fica dentro de uma condição bem desanimadora. Mas quando Deus entra com a sua graça, e a sua graça nos faz perceber, nos ajuda, nos faz realmente sermos orientados. A graça de Deus nos impulsiona. Quando a gente começa, dentro dessa condição da graça de Deus, sermos ensinados e convencidos, a gente vê que a vida tem sentido e significado. Aqui no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 20, ele usa a expressão para falar contra quem não compreendia. Ele usa essa expressão para falar contra aquela pessoa que, além de não compreender, por não compreender, tinha uma atitude de ofensa, de agressão, de domínio, de manipulação. Então, preste atenção no estudo que a gente pode pensar, na reflexão que a gente pode ter em relação à graça de Deus. Neemias, diante da dificuldade que tinha, ele teve algumas atitudes, e foram atitudes consecutivas, passo a passo. Uma situação de que a cada dia era uma situação a ser vivida por aquele dia, e o dia seguinte teria novidade. É assim que Deus faz. E você tem que pensar dessa forma, porque a Bíblia dá esse tipo de instrução. Quando Neemias recebe a notícia que o seu povo estava em estado de vergonha, quando os muros estavam ali de forma destruída, as portas queimadas, enfim, tudo assolado, ele, dentro de uma condição e um plano de observação divina, a primeira coisa que ele faz é se assentar. Então a gente tem que começar por aí. Se assentar dá a entender que é início de uma reflexão. Se assente, calma, não faça outra coisa. Parta aí para o mundo da reflexão, para pensar, e pensar sobre o assunto. E quando se fala em pensar sobre o assunto, uma série de informações vem. Quando você assiste uma televisão, quando você ouve um rádio, uma série de informações, elas vão vir. Deixa vir. Mas você não pode deixar de incluir a informação bíblica. A informação de que Deus tem um plano nisso, de que Deus tem um objetivo nisso, uma finalidade nisso. E acima de tudo, Deus tem um controle sobre essas coisas. Então que venham outras informações, mas que não deixe de vir a informação bíblica, baseada na esperança, na condição de manifestação de Deus, para que a vida realmente seja transformada. E é dentro dessa condição que existe o contraponto. Porque se as informações forem apenas pessimistas, negativistas, forem apenas depreciativas, é ruim. A gente precisa de um contraponto. E esse contraponto, esse tipo de outra alimentação que a gente tem relação com aquilo que a Bíblia tem a dizer. Então a Bíblia diz que, lá no primeiro capítulo, Neemias se assentou. A ideia de se assentar é a ideia da reflexão. Pense sobre o assunto. Certamente Neemias, quando se assentou, ele começou a pensar sobre o estado da nação, a vergonha. Os magistrados estavam envergonhados, os nobres estavam envergonhados, os sacerdotes estavam envergonhados, o povo estava envergonhado. E aquela foi a reflexão inicial. Mas esse tipo de passo, ele não pode ficar só aí, só nessa reflexão. O outro passo, e importante, não menos importante, diz o texto lá em
em Neemias capítulo 1 é que Neemias chorou. A ideia de chorar, a ideia de soltar lágrimas é a ideia conclusiva, é o resultado dessa reflexão que se faz. Pessoas que estão envergonhadas, que perdem, que estão sofrendo, que estão doentes, pessoas que não sabem o que fazer. Então, se baseando nisso, a gente começa a pensar. O choro representava o ponto culminante dessa reflexão. Então Neemias, ele se assenta, depois ele chora como resultado final dessa reflexão. Depois ele, diz o texto, seguindo os passos, lamenta. A ideia da lamentação é a ideia do reconhecimento do limite. Lamenta porque o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, quando que eu vou fazer, quem vai poder me ajudar. E no lamento, a reflexão, ela deve envolver-se dentro de uma condição de perguntas. E uma das perguntas que a gente tem que fazer é: Deus, o que o Senhor vai fazer com essa condição? O que o Senhor está fazendo? Fala comigo, o que eu posso esperar? Para onde eu devo ir? E aí a gente vê o encaminhamento de Neemias. Ele se assenta, ele chora, ele lamenta, mas depois diz o texto que ele jejua. A ideia de jejuar, biblicamente dizendo, a ideia de você se colocar dentro de uma condição de querer se aproximar de Deus através da renúncia, através da condição de dizer não a si mesmo, para falar sim a Deus. Então, depois disso tudo, era hora, e sempre é hora, de dar um novo passo. Isso serve de exemplo para mim e para você. É hora de jejuar. Depois que a Bíblia fala que ele começou a jejuar, e o jejum representa de fato uma ideia de querer dizer para Deus: preciso do Senhor, preciso de dizer não para mim e quero dizer sim para o Senhor. O próximo passo foi o passo seguido de oração. Fala com Deus, abertura no coração. Deus, estou com medo, não sei o que fazer, não sei como reconstruir aquela cidade. O povo está dentro de uma condição de opróbrio, vergonha. As coisas precisam ser mudadas. Deus, tenha misericórdia. Então você vai vendo que, passo a passo, no assento de Neemias, no choro de Neemias, na condição de lamento de Neemias, depois no jejum e por último na oração, serviu de relacionamento com Deus. E Deus observou tudo aquilo. Deus está te observando. Com você não é diferente. Pense nisso. Uma das características da graça de Deus, quando Ele vai ajudar uma pessoa, é você pensar na condição de que Deus, Ele planeja para você um ato sequencial. Eu quero te explicar isso. Um ato em sequência. Quando você pega no livro de Neemias, a respeito da ajuda que Neemias recebe do início ao fim, repare, por favor, que a ajuda ela começa dentro de uma condição, dentro de uma finalidade de passo a passo. É assim que as ajudas elas são dadas, passo a passo. E o primeiro passo que a gente consegue observar é a condição continuada e ordenada que Deus oferece dentro de uma certa ordem o que de fato iria acontecer. E cada sequência que Deus promove para Neemias tem o seu valor, tem a sua experiência. Então acompanha comigo aí, por favor, para você entender. Neemias experimenta uma sequência de ajuda dada por Deus. Essa sequência ela começa com um convencimento do rei Artaxerxes. Não é fácil convencer uma pessoa. Entrar na mente, no coração, no sentimento, na boa vontade. Diz a Bíblia, de forma sequencial,
que Artaxerxes, o rei, ele teve ali o seu convencimento. A Bíblia não diz isso, você percebe isso. Tanto que ele vai lá conceder, depois do seu convencimento, cartas a Neemias. Então, vamos na sequência para a gente entender isso melhor. Artaxerxes, ele é convencido. Deus dá cartas protetivas a Neemias, para que ele realize a obra e faça ajuda em relação ao povo. Essas cartas dariam a ele a condição de transitar de onde ele estava, da fortaleza de Suzã, até Jerusalém, sem ser perturbado. Logo em seguida, Deus dá, através do rei Artaxerxes, pelo pedido de Neemias, outro tipo de carta, uma carta para ter recursos, porque a ajuda que Deus promove, que Deus dá, tem essa característica. Deus ajuda promovendo recursos. E a gente tem que pensar nisso. A ajuda de Deus, ela tem inserido em si os seus recursos. E Neemias, ele recebe uma carta para entrar nas florestas do rei e pegar ali e colher uma série de madeiras para fazer a reconstrução dos muros. E de forma sequencial, Deus foi se apresentando a Neemias. E de forma sequencial, Deus vai se apresentar a você. Um dia você vence, o outro você vence, uma semana você vence, a outra semana você vence. E você que pensou ou pensava que não iria vencer. Deus foi apresentando a Neemias, mas ainda não apresentou a Neemias tudo. Ele foi experimentando no dia a dia a graça, a ajuda, a revelação, a intenção, o objetivo de Deus. Quando Neemias chega em Jerusalém, os magistrados não sabiam da revelação, ou que Deus havia colocado no coração de Neemias. Os sacerdotes também não sabiam, os nobres não sabiam, o povo não sabia. Então era muita gente que não sabia, mas Neemias sabia. A ideia de você saber algo importante, revelador, a ideia de você conseguir realmente entender o propósito de Deus, o plano de Deus, também faz conjuntamente a promoção de uma outra ideia. Você deve compartilhar a boa ideia, a excelente ideia que Deus te deu. Tem hora que temos que compartilharmos o tipo de ajuda que recebemos, porque nós vamos precisar de mais gente para que aquilo que Deus colocou no nosso coração seja realizado, seja feito. Você já ouviu falar da frase que diz assim: ninguém chega a lugar nenhum se não tiver ajuda. Todos nós precisamos de ajuda e a gente tem que pensar nisso. E nessa situação de passo a passo, nessa situação sequencial, como sempre, nada é fácil. Surgiu uma situação adversa. Sempre surge uma situação adversa. Pessoas que não gostam, pessoas que falam contra, pessoas que são do contra, pessoas que, se tiverem o poder, tentam barrar. E a gente tem que se preparar para isso. Não é se preparar para ir contra ou para debater e achar que tem que se guerrear em certas situações. Não. A principal função que Neemias nos dá, no sentido de entendermos o que se faz para continuar um plano que Deus nos deu, que Deus revelou, é aceitar o que Deus diz, valorizar o que Deus diz, guardar o que Deus diz. E tudo, desde o início lá, na terra de Suzã, na fortaleza de Suzã, que Deus colocou no coração de Neemias, estava aceito, estava valorizado e estava guardado. E ele andava com aquilo por onde ou por onde quer que ele fosse. E a gente tem que pensar dessa maneira. Porque quando você lê aqui em Neemias capítulo 2, no versículo 20, a frase de Neemias
vocês não têm parte. A frase de Neemias dita, não tem direito, e nem memorial, foi dita justamente para a oposição, ou para que outras pessoas pudessem observar o tipo de identidade que Neemias tinha. Então, Sanbalat, Tobias e Gésem não tinham a revelação e não sabiam o que estava por detrás de Neemias. O quem tinha dado a Neemias essa condição de exercitar uma reconstrução dos muros, das portas, da dignidade de uma nação. Sanbalat não sabia disso, Gésem não sabia disso, Tobias não sabia disso. Neemias, ele tinha preservado sua identidade. E aí a gente vai tentar transpor agora essa informação bíblica para os dias atuais, começar a falar um pouco dentro de uma condição contemporânea. Nossa, a gente precisa ter a identidade conservada. Quem você é? Quem que você pensa que você é? Quando você anda na rua, quando você conversa no telefone, no zap, quando você fala em qualquer rede social, quem você é? A sua identidade deve ser preservada. A sua identidade ela tem que ser guardada e valorizada. A Bíblia diz e fala quem você é. Em João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. A gente precisa dessa informação para dizer em qualquer ambiente que a gente esteja, dentro de casa, na conversa no Zap, no Face, em qualquer mídia, plataforma, que a gente realmente é quem de fato a Bíblia diz quem somos. E a gente precisa disso. Neemias, quando chega em Jerusalém, ele tinha preservado sua identidade. Eu sou a pessoa que Deus falou, que Deus ouviu e colocou no meu coração uma reconstrução. Eu sou a pessoa que Deus, e tive a experiência, convenceu o rei Artaxerxes, providenciou cartas protetivas, cartas que me promoveriam recursos. Então a gente vai entendendo essas coisas. Meu Deus, fale com Deus, busque esse tipo de informação. Quem você é? E é a graça que faz isso. A graça, ela consegue dar à pessoa uma identidade. Eu sou quem te ajuda, eu sou a pessoa que te levanto. Graça em Deus. Eu sou a pessoa que te orienta, a pessoa que te protege, a pessoa que te preserva. E Neemias estava com toda essa condição em Jerusalém. E Neemias, ele usa essa argumentação, dizendo o seguinte, para outras pessoas que não tinham essa identidade. Neemias dizia o seguinte: vocês não têm parte, nem direito, nem memória em Jerusalém. O que Neemias estava dizendo? Vocês não têm parte. Neemias estava dizendo o seguinte: esse negócio é assegurado, tem segurança, sustentação. Eu estou aqui porque Deus quer e me protege. E eu tenho parte com isso. Vocês não. Quando Neemias replica e diz a Sanbalat, e diz lá a Gésem, a Tobias, vocês não têm parte. Neemias estava dizendo o seguinte: olha, isso não pertence a vocês. Não pertence. A promessa não pertence. A aliança não pertence. Nós temos segurança nisso. E a gente precisa entender isso, independentemente do caos, da situação. Neemias fala mais. Neemias diz assim: além de vocês não terem parte, vocês não têm direito. O que Neemias está dizendo? Olha, esse foi um tipo de acerto que Deus fez conosco. Foi Deus quem acertou isso conosco. Foi Deus quem fez essa aliança conosco. Foi Deus quem selou isso conosco. Não foi uma instituição, não foi um movimento de um homem, não foi, na realidade, um contrato social,
foi Deus, o Criador dos céus e da terra, que fez esse tipo de acerto conosco. E isso tem legalidade. E essa legalidade, ela traz sustentação, garantia. E Neemias estava seguro disso. E a gente precisa entender isso. Neemias não parou por aí, além de falar com Sambalat, que não entendia a revelação, que não sabia a respeito da identidade promovida por Deus na vida de Neemias, na vida de Israel. Ainda Sambalat, Tobias e Gessem ainda não compreendiam certas coisas, e Neemias não para aí e diz o seguinte: vocês não têm parte, não têm direito, e vocês não têm memorial. O que Neemias está dizendo? Nós temos uma recordação, uma experiência passada. Nós conhecemos a quem de fato experimentamos. Nós sabemos que Deus nos deu uma validade baseada naquilo que Ele disse lá no passado, que serve para o presente e serve para o futuro. Então nós precisamos irmos atrás dessas informações. Então deixa eu recapitular para você entender a ideia dessa reflexão de hoje. Livro de Neemias, capítulo 2, versículo 20. A fala de Neemias para outras pessoas que não compreendiam a movimentação da reconstrução, da nova prosperidade, da condição de renovação. A fala de Neemias, ela se baseava na condição de Deus fazer planos. E Neemias sabia, e todo Israel sabia, que um plano de Deus a ser executado era um plano que não iria ser frustrado. Um plano de Deus que é dirigido para a sua vida, ele não vai ser frustrado. Por quê? Porque Deus é a garantia desse plano. Deus se movimenta em relação a esse plano com graça, com ajuda, com poder, com todas as condições que só Ele possui. E a gente vai caminhando, entendendo um pouco das vertentes da graça, uma graça que orienta, que converte as pessoas. A gente observa como Deus convence a mente e o coração, o ser de um rei. Deus pode convencer quem Ele quiser, e é exatamente isso que Ele faz, por graça, por ajuda, por querer realizar um plano na vida de Neemias. Pega esse princípio. Neemias, ele faz o que podia, se assenta, reflete, chora. Esse choro é resultado da sua reflexão. Ele lamenta, reconhece a sua limitação. Depois disso, ele entra no estado de recuperação, no jejum e na oração. No jejum ele demonstra que ele precisa de Deus, que ele quer renunciar a si mesmo e aceitar Deus, porque o jejum serve para isso, para dar essa demonstração. Na oração ele fala das mazelas, da condição dos erros, dos pecados. Ele fala sobre a condição ruim, mas também fala da condição benigna de Deus em recuperar as pessoas. E ele espera, e o rei é convencido. A carta para ir, andar, transitar na proteção, ela é concedida. A carta para buscar os recursos para a reconstrução é concedido. E aí você vê o passo a passo de Deus. Então acalme o seu coração. Pense em tudo que está acontecendo, mas não deixe de ser, diante de tudo que você está pensando, ter uma informação de instrução, ter uma informação de encaminhamento bíblico que fale a respeito da capacidade de Deus, da benignidade de Deus, da condição de Deus sustentar. Pense nisso. Quando você pensar nisso, pense que um punhado de gente que te diz não vai dar certo, não pode, não tem jeito, um punhado de gente que diz que tem que ser do jeito dele, a Bíblia fala que você tem que ter um memorial, e esse memorial tem que estar em Cristo. A Bíblia fala aqui em Neemias 2:20
que a gente tem que ter parte, e essa parte tem relação com a nossa aceitação em relação a Cristo. E a Bíblia também fala sobre o direito. Quando a gente aceita Cristo, a gente passa a ter o direito, legalidade, e a gente pode ter uma identidade. Que Deus te abençoe e dê a você uma consciência de identidade, para que você possa, diante dessas dificuldades, de informações que você ouve em todos os lugares, ter uma informação divina que possa te deixar num lugar seguro, tranquilo, sabendo que Deus tem parte com você, Deus tem e te deu certos direitos, e Deus tem um memorial instrutivo para te dar, um memorial de informações, de mandamentos para te dar. Não te abandonarei de forma alguma. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.